Eu me chamo Dionísio, eu sou professor de matemática da rede estadual do Espírito Santo. Atualmente estou no cargo de coordenador pedagógico. Eu fiz parte do capítulo de práticas experimentais. O capítulo ele trata sobre as práticas experimentais. As práticas experimentais elas precisam fazer parte do trabalho do professor, das ações pedagógicas do professor, porque é por meio dessas ações pedagógicas que o professor consegue relacionar a vivência do aluno com o conteúdo da Base Nacional Comum. Não é uma mera contextualização do conteúdo que ele está trabalhando em sala de aula, e sim trazer situações reais, vivências desse estudante para trabalhar com conceitos que o professor está desenvolvendo. Então, uma articulação entre situações reais vivenciadas pelos alunos, abordados sobre a ótica do conhecimento científico trabalhado em sala de aula. A iniciativa de envolver os profissionais da educação que vivenciam situações em sala de aula foi fundamental, porque eles têm um olhar sobre a dinâmica da sala de aula e principalmente os desafios que são impostos com relação à infraestrutura, com relação à formação inicial. Então, o professor ele sentiu antes do processo de formação quais são as dificuldades, quais são os desafios para propor uma prática experimental. Muitas vezes o professor ele não compreende quais são as potencialidades de uma prática ou, além disso, ele não consegue visualizar o caráter investigativo dessa prática. E aí ele fica atrelado, né, aos obstáculos que são carga horária, currículo, materiais, e envolver os professores na construção desse material foi muito importante, porque o material ele foi construído a partir desse olhar, no sentido de orientar os demais professores sobre como trabalhar, quais as possibilidades que esses professores têm para desenvolver práticas experimentais sobre o olhar de práticas investigativas. As práticas experimentais sob a perspectiva investigativa, elas podem ser aplicadas em todos os componentes curriculares dos alunos, seja em geografia, história, português, educação física, inclusive por meio da interdisciplinaridade. Um professor de ciências pode propor uma prática experimental e o professor de educação física auxiliar esse professor por meio de outras práticas experimentais. Então, as práticas experimentais sob a perspectiva investigativa, elas podem ser, sim, desenvolvidas em outras áreas do conhecimento. Uma das contribuições das práticas experimentais é com relação à inclusão dos alunos da educação especial, porque por meio das ações propostas pelo aluno, ele consegue interagir e desenvolver as atividades, porque as práticas experimentais elas têm um caráter investigativo e trabalhar diferentes potencialidades dos estudantes. Além do aluno ser protagonista da construção do seu conhecimento, torna o processo de aprendizagem mais significativo e, por meio desse significado que ele atribui à aprendizagem, ele consegue projetar e concretizar o projeto de vida, que é um dos pilares da educação de tempo integral.